Tudo começa no presídio feminino, quando Yolanda está sentada na cama da cela e outra detenta manda ela sair de sua cama. Mas Yolanda fala que só tem 2 camas para 4 mulheres, e então a presa diz que ela vai dormir no chão. Outra detenta entrega um papelão para ela, e fala para Yolanda não se meter com aquelas mulheres, e então ela vai para seu canto e fica pensativa. Por outro lado, Ângela está com Nancy quando Leonardo chega e pergunta se Ângela quer que a leve no trabalho. E ela agradece muito pela gentileza dele e dá um beijo em Léo, que fica surpreso porque ela nunca tinha tomado a iniciativa dessa forma. E na mansão Verga, Luz está varrendo o quintal, quando Pablo se aproxima e pergunta se ele já tem alguma notícia de Abel, mas ela diz que ninguém sabe de nada. Enquanto isso, no hospital, Dario chega para ver Clarita, e fala que está um pouco nervoso, porque há muito não tempo exerce a função de doutor, e conta que ficou traumatizado com sua última paciência, que era uma menininha que não tinha um bom cuidado dos pais, e então a partir daquele dia ele não quis mais exercer o cargo de doutor, e sim administrar hospitais. Ele senta do lado da cama dela, e conta que desde a morte de Sandro ele não é mais o mesmo, e não entende o porquê se nem sentia nada por ele, e para piorar agora sabe que ainda tem Leonardo como irmão. Em seguida, uma enfermeira chega e pergunta se está tudo bem, e Dario disfarça dizendo que sim, e ela diz que teve a impressão de ouvir vozes, e quer saber se ele estava conversando com Clarita. Mas Dario mente dizendo que estava em uma ligação. A enfermeira conta que está muito feliz em ver Dario novamente atuando como doutor, e ele disfarça dizendo que está tudo bem com a paciente, e sai da sala. A noite chega e Samantha está com Alma em sua casa, e comenta que está surpresa pelos pais dela estar passando por dificuldades financeiras, mas Alma fala que acredita que eles vão sair dessa. Alma comenta que na verdade está muito estressada com Ângela, que não sai de perto de Leonardo, e Samantha furiosa conta que imaginou que depois das fotos Álvaro iria mudar com ela, mas pelo contrário, conta que ele a defendeu. Beatriz chega de ponta de pé e escuta a conversa das duas, e Samantha diz que não sabe o que acontece com esses homens que ficam encantados por Ângela, e fala também que parece que ela nunca vai sair de sua casa. Alma fica irritada, e pergunta se os pais dela não perceberam quem ela é, mas Samantha fala que eles são uns ingênuos e não enxergam nada. Alma quer saber como está Beatriz, e Samantha conta que a mãe está cada dia pior, e que nem consegue ir até o quarto para vê-la. Mas Alma supõe que esse é o momento que Bia mais precisa dela. Porém Samantha fala que não consegue ver como a doença está tomando conta de sua mãe, e diz que prefere manter distância, e Beatriz fica muito mal. Do outro lado da cidade, Luz está preocupada com Abel, e fala para Pablo que se alguma coisa acontecer com ele, ela não vai se perdoar, e Pablo diz que também não. Mas o que eles não sabem é que Abel está no bar tomando todas e desabafando com o garçom, que já está cansado de ouvir as lamúrias dele, e manda Abel ir embora. Ele fala que não vai, e quer que o garçom traga mais bebidas, mas o homem se recusa, e então ele quer partir para cima do homem, e acaba caindo no chão e batendo com a cabeça. E nesse meio tempo, Beatriz está chorando muito em seu quarto, quando Ângela aparece e pergunta o que aconteceu com ela. Bia conta que escutou Samantha conversar com Alma, e que ela disse que não consegue lidar com a enfermidade da mãe, então prefere ficar longe dela. Ângela tenta consolar Bia, dizendo que Samantha também está sofrendo com tudo isso, mas Beatriz fala que não, e diz que a filha é muito egoísta, e não sabe aonde errou na criação dela. Ângela diz que não sabe o que dizer, mas fala que quer pedir uma coisa para ela, e Beatriz quer saber o que é.
E então Ângela fala que conseguiu um comprador para a casa de sua avó, e gostaria de sair por uns dias para resolver tudo, mas não quer deixar Beatriz sozinha com essa situação. Mas Bia responde que ela pode ir em paz, e que eles vão arrumar uma solução. No dia seguinte, Ângela já está no comitê, e diz que quer apresentar o inspetor, que cumprimenta os professores e começa a contar um pouco do que aconteceu com Lili, mas o Gart interrompe perguntando o que tem a ver isso com o caso de Ângela. Então o inspetor fala que ela foi vítima das mesmas pessoas que acabaram com a vida de Lili. Ângela começa a falar diretamente para o Gart que felizmente ela conseguiu se salvar, diferente de sua amiga que o mal triunfou sobre ela. Ângela continua dizendo que ela é mais uma mulher vítima dessas pessoas que ele diz ser inocente, e que o insulto dele doeu mais do que tudo que aconteceu com ela. Porque não esperava isso de uma pessoa que deveria cuidar dos alunos, e diz que se eles a expulsarem da universidade, vão estar apoiando esses criminosos, e não serão nem um pouco diferente deles, e deixa o Gart sem ter o que argumentar. Enquanto isso na vila, Guilherme fala que precisa falar com sua mãe, e Luz manda ele ser rápido porque estão atrasados para a escola, e então o menino diz que estava pensando, e acha que eles devem sim perdoar o pai dele. Por outro lado, Adela e Flora estão em um lugar, e Flora resolve pegar uma placa que está dando direções para 2 povoados, e um deles é Real do Mar. E então Adela diz ter a impressão de que já ouviu esse nome antes. No comitê, o diretor dá o veredito e fala que Ângela não teve nenhum comportamento fora das normas da universidade, e então decreta que ela vai continuar seus estudos, e Leonardo vai abraçar ela, e os dois ficam muito felizes. De volta à vila, Luz quer saber por que Guilherme resolveu perdoar o pai, e ele conta que falou com Deus, e Luz quer saber se Félix também conversou com ele. E o menino fica um pouco desconfortável, mas depois conta que Félix foi buscar ele na escola, e que disse que gostaria que eles voltassem a ser uma família. Guilherme fala que ficou muito feliz em ver seu pai na escola, porque agora seus coleguinhas sabem que ele tem pai, mas depois ele percebe que sua mãe está calada, e ele diz que ela não precisa perdoar ele se não quiser, mas Luz fala que não sabe o que fazer, e então Guilherme fala para a mãe conversar com Deus, e ela diz que vai fazer isso, e que em breve vai dar a resposta ao pai dele, e Guilherme fica muito feliz dizendo que Luz é a melhor mãe do mundo todo. Em seguida, Pablo entra no quarto e conta que Abel não foi dormir em casa, e que não sabe nada dele. E nesse meio tempo, Ângela está com o inspetor, e diz que nem acredita que tudo saiu bem, e agradece ele por ter ido depor a seu favor. Nisso, Fedra chega e parabeniza Ângela, e diz que o Gart queria fazer era uma grande injustiça, mas graças a Deus o bem venceu. Ângela diz que sim, e pensa em fazer uma campanha na universidade para que outras jovens não passem pelo mesmo. E então Fedra diz que se o inspetor ajudar ela vai apoiar, e então ele diz que elas podem contar com ele, e Fedra faz um convite para eles tomarem um café, e Ângela fala para eles irem na frente porque ela vai esperar Leonardo. Logo em seguida, o Gart chega e fala que o que aconteceu lá dentro foi um tremendo horror, e que gente como Ângela não deveria frequentar aquela universidade, e muito menos exercer a medicina. E então Ângela fala que isso é só a opinião dele, mas o Gart garante que isso não acabou e vai embora. Leonardo chega e pergunta o que ele queria, mas Ângela diz que não foi nada e que ele só está com raiva. O Gart caminha pela universidade quando encontra com Alma, que está curiosa para saber o que aconteceu no comitê, e furioso ele conta que Ângela conseguir provar sua inocência,
e que trouxe muitas provas e que até seu ex-marido veio falar a favor dela. Alma fica chocada, e Ugarte diz que Leonardo também fez tudo o que pôde para ela sair vencedora, e Alma diz que isso é normal, até porque eles são namorados, coisa que a universidade não permite, e Ugarte diz que já sabe disso, mas deixa claro que se Angela quis fazer disso uma guerra pessoal, então pode esperar que ele não vai desistir, e pede para Alma trazer todas as informações que souber sobre ela, porque vai garantir que ela não consiga o diploma de medicina. Na cafeteria, Angela está preocupada porque acha que tudo isso ainda não acabou, e acha que Ugarte ainda vai querer fazer algo contra ela, e Fedra concorda que ele é bem vingativo. Angela fala que tem medo que ele não dê notas boas para ela, e Fedra fala para Angela se dedicar muito, porque assim Ugarte não terá motivos para prejudicar ela. Angela agradece de novo ao A3, e em seguida o inspetor diz que precisa ir embora, e então eles se levantam e deixam a cafeteria. E nesse meio tempo, Luz fala com Nancy ao telefone enquanto Pablo escuta, e pergunta se ela sabe de Abel. Nancy conta que já localizou ele, e diz que Abel está em uma enfermaria, porque estava em um bar e bebeu tanto que bateu com a cabeça. Luz fica preocupada, e pergunta se eles podem ir buscar ele, mas Nancy diz que não, porque ele vai ficar por 24 horas lá, mas que em breve ele vai ser liberado. No apartamento, Mirta está andando com a muleta, e a enfermeira fala para ela ir mais devagar, mas ela insiste em andar rápido e quase cai, e começa a falar que a enfermeira é uma estúpida, e manda ela ir ajeitar suas coisas porque vai sair, e então a moça fala que vai pegar a cadeira de rodas, mas Mirta diz que nunca mais vai voltar a sentar naquela cadeira. E na mansão Verga, Pablo vê Luz e Angela conversando e imagina que estão falando dele. Luz está contando para Angela que está pensando em voltar com Félix por causa de Guilherme, e que também não quer Pablo e Abel brigando por causa dela. Angela fala que a culpa não é dela, e que os dois se apaixonaram, mas uma hora um terá que aceitar que no coração não se manda. Angela pergunta se ela ama Pablo, e Luz diz que sim, mas que terá que fazer o sacrifício de ficar com Félix para ele pagar a cirurgia do menino. Angela pede para ela esperar um pouco porque vai falar com Leonardo, e que talvez eles consigam colocar Guilherme no projeto do hospital. Mas Luz diz que não pode esperar mais e que se Félix provocou isso então que pague pela cirurgia. Luz muda de assunto e pergunta como foi o comitê, e Angela começa a falar, mas Pablo chega e chama elas para almoçar, e as duas aceitam. E Angela fala que então vai avisar Beatriz e Luz vai atrás dela. Leonardo chega em casa e em seguida vai atender a porta, e se depara com o inspetor dizendo que foi até lá para investigar a morte de um homem, e Leonardo conta que é de seu pai. Leonardo fala para ele se sentar, mas conta que as coisas não estão como antes porque eles se mudaram para lá. O inspetor diz que vai começar a trabalhar, e pergunta como tudo aconteceu. Leonardo conta que encontrou seu pai naquele sofá, e que na autópsia encontraram remédios de pressão, mas conta que Sandro nunca sofreu disso, e que também acharam umas substâncias tóxicas, o que é muito estranho, porque seu pai nunca usou essas coisas. O inspetor fala que tudo indica que o pai dele não estava sozinho no dia da morte, e pergunta se ele sabe se alguém teria motivos para fazer uma coisa dessa. Mas Leonardo não imagina, e quer saber o porquê disso tudo, e o inspetor diz que o mais importante é saber quem teria interesse de ver ele morto. Na vila, Pablo reclama com Angela que Luz está querendo voltar para Félix e pede a ajuda da amiga,
E Ângela fala que ela só está fazendo isso por causa de Guilherme, mas garante que o coração dela já tem dono, e não é Félix. Em seguida, Luz vem com Guilherme e pergunta quando Ângela vai viajar, e ela diz que em breve vai voltar lá no seu povoado, e então Luz dá uma quantia em dinheiro na mão dela, e fala que eles três se juntaram para dar uma ajudinha na viagem dela. Ângela agradece, mas diz que não pode aceitar, mas Luz diz que os amigos estão ali para isso, e pede para ela aceitar o presente, e então eles se abraçam. No hospital Verga, Gerardo chega com Alma e chama Álvaro, que já estava tentando fugir deles, e Gerardo avisa que Alma vai trabalhar com ele, e será seu apoio na diretoria do hospital. Mas Álvaro questiona dizendo que Samantha seria responsável pela contratação dela, porém Gerardo dá um fora nele dizendo que é o dono e diretor do hospital e não Samantha, e fala que ele deve cumprir suas ordens. Álvaro pede para ela o procurar depois e ela agradece a Gerardo por tudo, e então sai. Álvaro tenta sair também, mas Gerardo diz que ainda não acabou, e deixa claro que o tempo dele naquele hospital vai ser curto, e Álvaro respira fundo, perguntando se ele quer mais alguma coisa, e Gerardo manda ele sumir da frente dele. Em casa, Ângela prepara os remédios de Beatriz para os dias que ela tiver viajando, e Bia agradece e espera que Ângela faça uma boa viagem, e quer dar um pouco de dinheiro para ela. Mas Ângela rejeita, e fala que Pablo e Luz já deram uma quantidade suficiente para ela ir e voltar, e então Beatriz diz que pelo menos quer dar a bênção, e então Ângela aceita. Beatriz deseja que ela consiga vender a casa, e Ângela diz que precisa mesmo, porque tem que pagar a faculdade e também a Álvaro. Bia não entende qual a dívida que ela tem com Álvaro, e Ângela conta que pagaram a primeira mensalidade dela da universidade, e diz que tem quase certeza que foi Álvaro. No hospital, Samantha está conversando com Oscar, quando Alma passa e cumprimenta ela, que fica sem entender o porquê Alma está indo na direção da sala de Álvaro. Alma entra na sala de Álvaro, e ele começa a contar que está quase tudo pronto para o plano deles, e fala que ela precisa estar pronta para fazer a parte dela, e ela garante que já está tudo certo, mas Álvaro fala que Mirta não pode saber de nada, e que eles vão precisar de dinheiro, e então Alma fala para ele dizer a quantia e como vão dividir, e que ela vai transferir para ele, mas Álvaro diz que precisa ser dinheiro na mão para não deixar rastros. Logo depois, Alma e Samantha conversam, e a Patricinha quer saber o que ela tanto conversava com Álvaro na sala, e Alma diz que ele estava passando suas responsabilidades no trabalho, mas Samantha quer saber se ele não falou nada de Ângela, e Alma diz que não, mas conta que ele foi defender ela na universidade, e Samantha fica furiosa. Alma pede para ela ficar calma, e garante que ele só fez isso para ela não ficar perturbando ele, mas diz que ele também falou que adora Samantha, e a Patricinha gosta disso. Samantha fala que está de saco cheio de Ângela, e manda a Alma fazer o que for preciso para destruir ela na universidade, e a Alma diz que já está fazendo isso, e a Patricinha diz que as duas vão destruir essa aproveitadora. Enquanto isso na vila, Abel chega, e Luz e Pablo falam que estavam preocupados com ele. Mas Abel chama Guilherme e pede para ele avisar a mãe dele e ao outro indivíduo que ele não quer assunto com nenhum dos dois. Em casa, Ângela ajuda Beatriz, quando Samantha chega e pede para falar com sua mãe. Bia reclama que ela trata Ângela muito mal, e Samantha fala que ela está roubando a atenção de seus pais, mas Beatriz fala que não é bem assim. Mas Samantha muda de assunto e entrega uma caixa para a mãe dela,
e Beatriz agradece, mas fala que não pode comer chocolates por causa do tratamento. E Samantha fala que isso é um saco, e Beatriz fica sentida, mas Samantha fala que não queria falar isso. Porém Bia diz que tudo que sai da boca dela é exatamente o que ela quis dizer, e fala que errou muito com ela porque acabou criando um monstro egoísta. No quarto, Ângela está fazendo sua mala, quando Mirtha chega querendo conversar com ela, e sabe que Ângela está surpresa com sua visita. Ela senta na cama, e fala que tem pensado muito na vida depois que perdeu seu marido, sua casa e uma perna, e fala que não quer perder seu filho, porque sabe que ele está apaixonado por ela. Ela diz que não vai mais falar mal de Ângela, e quer ter paz, e Ângela diz que não acredita em nada, mas Mirtha diz que tudo bem, e diz que vai embora. Ângela felicita ela por estar em pé, e Mirtha agradece dizendo que é muito forte, e em seguida Ângela fala que aceita as desculpas, e Mirtha aperta a mão dela e sai do quarto. Em seguida, ela pede à empregada paga falar com Beatriz, que está no quarto com Samantha dizendo que a mãe está sendo muito cruel, mas Bia fala que não quer chocolates, e sim o apoio da filha nesse tratamento, mas Samantha diz que não consegue, e Bia chorando fala que ela na verdade não quer, e então Samantha sai do quarto. Mais tarde, Leonardo chega no quarto de Ângela e pergunta se ela já está pronta para viajar, e Ângela diz que sim, e conta que a mãe dele foi lá conversar com ela, e Leonardo quer saber o que Mirtha queria, e Ângela fala que vai contar no caminho. Leonardo fala que vai sentir muito a falta dela nesses dias, e conta que pensa nela o tempo todo, e Ângela diz que também se sente assim. Leonardo diz que a ama, e então os dois se beijam intensamente. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.